Então, moçada, continuando aí na eletrostática, vamos falar sobre alguns princípios agora, tá? Eles são princípios importantes, né? Que a gente vai utilizar aí no decorrer do nosso curso, tá? Então, o primeiro princípio aí que a gente vai falar é o princípio da atração e da repulsão, né? É o princípio que aparece quando você tem a interação entre as cargas, tá? A natureza proporciona aí o aparecimento de uma determinada força quando você tem uma certa combinação aí entre as cargas, tudo bem? Então a primeira coisa que a gente precisa guardar, né? As cargas que têm o mesmo nome ou o mesmo sinal, né? Elas, a necessidade desses corpos são as mesmas, né? Então se eles têm cargas negativas, significa que eles estão com excesso de elétrons. Então o que eles querem? Eles querem perder o elétron, né? Então quando você coloca elas próximas, há uma força de repulsão entre eles. Mesma coisa quando você tem cargas positivas, duas positivas. Qual é a necessidade desses corpos, né, que tem carga positiva, né? Porque se ele tem carga positiva, significa que ele perdeu elétrons. Então a necessidade deles é ganhar elétrons. Os dois têm a mesma necessidade. Então quando você coloca eles próximos, aparece aí uma força de repulsão, né? Vamos ilustrar essa situação aí, ó. Dois corpos com cargas positivas, então aparece entre eles a força de repulsão, certo? A gente vai aprender mais para frente a calcular o valor dessa força, tá? E se as cargas forem, aqui nós temos positiva, positiva, e se forem negativa e negativa? O mesmo processo, tá? Força de repulsão entre eles, tá? Agora, quando eles têm cargas e sinais diferentes, né? Cargas e sinais opostos, né? Aí sim, né? O que um quer? Ganhar elétron porque está com carga positiva. E o outro, o que ele quer? Perder elétron porque ele está com carga negativa. Então aí junta tudo, aí um necessita do que o outro tem a mais, né? Então aí a gente vai conseguir aí uma força de atração entre eles, tá? Quando eles têm sinais diferentes ou com cargas de sinais contrários, o que nós vamos ter vai ser força de atração. Tranquilo, gente? Então, princípio da interação, né, entre as cargas, né, princípio da atração e da repulsão. Quando você tem corpos com cargas de sinais iguais, vai aparecer a força de repulsão. Pode ser mais e mais, pode ser menos e menos. E corpos com cargas de sinais contrários, vai ocorrer a atração, tá? Uma coisa importante, hein, ó, uma coisa muito importante, tá? Quando você tem um corpo carregado e um corpo neutro, tá? Esse corpo neutro vai ser atraído pelo corpo carregado, tá? Isso aí é um processo de indução, tá? É um processo de indução. Quando você aproxima um corpo carregado de um neutro, você acaba criando uma situação de bipolaridade nesse corpo neutro, né? Porque as cargas vão se separar, né? Se aproximar um corpo negativo de um corpo neutro, o que vai acontecer? Vai haver uma força de repulsão entre os elétrons que estão próximos desse corpo negativo que vai para o outro. Então você vai ter um corpo que vai estar polarizado, tá? Um corpo que vai estar polarizado. Se afastou o corpo, volta tudo ao normal. Mas o que acontece? Você tem atração, tá? O corpo pode estar carregado positivamente ou negativamente. Se você trouxer um corpo neutro próximo dele, ele vai ser atraído. Isso aí é bom guardar, né? Porque é importante isso aí, tá? Então, retomando aqui, cargas de mesmo sinal, nós vamos ter o quê? Força de repulsão. E cargas de sinais diferentes, a gente vai ter forças de atração. Tranquilo, gente? Fácil? Né? É questão de memorizar, né? Entender o processo e aí memorizar, certo? Então, o que eu comentei aqui, ó, corpos neutros podem ser atraídos por corpos eletrizados, tá? É uma forma de utilizar o processo de indução.
Corpos neutros podem ser atraídos por corpos eletrizados. Então, se você tiver uma situação em que tem lá força de atração, você tem que ter bastante informação, hein? Para saber se os dois corpos têm cargas de sinais contrários ou se um deles tem carga e o outro é neutro. Porque se for um com carga e o outro neutro, vai ter atração também, hein? Então, fica bem atento aí com relação a isso, tá? Tranquilo? Tá? Princípio da conservação das cargas. Então, aqui a gente vai ter que trabalhar da seguinte forma, né? Os corpos têm que estar isolados do meio externo, né? Eletricamente isolados, tá? Então, quando você tem uma certa quantidade de corpos carregados, isolados do meio externo, tá? E cada um tem a sua carga. Corpo A, B e C, cada um tem a sua carga. Quando você coloca esses corpos juntos, onde pode haver troca de elétrons entre eles, no final você acaba mudando a carga de cada um deles, né? Pode ocorrer uma mudança de carga. Tá? O que acontece no final? Né? A carga total que tinha no início vai ser a mesma carga total que vai ter no final. A única coisa que vai mudar é que o corpo A tinha uma determinada carga, ele pode ter outra no final. Tá? Mas a soma das cargas no início é igual à soma das cargas no fim. Vou mostrar isso para vocês aqui. Ó. Então a carga elétrica não pode ser criada, a carga não é criada, né? A carga elétrica não é criada, né? Ela nem pode ser criada e ela também não pode ser destruída, né? A carga elétrica ela não pode ser criada e nem destruída, né? Mas ela pode ser transferida de um corpo para o outro, certo? Então veja bem, nós vamos pegar uma situação aqui, né? Acabei de falar que a soma algébrica das cargas elétricas em um sistema eletricamente isolado é constante, né? Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma situação no início, tá? Eu tenho uma situação no início aqui, a situação inicial, onde eu vou ter 3 corpos, tá? Então aqui é um sistema eletricamente isolado, eu vou colocar aí 3 partículas, tá? 3 corpos, e esses corpos, que eu vou chamar de A, B e C, eles têm a sua carga inicial. Então eles foram colocados lá dentro, né? Corpo A, B e C. O corpo A ele tem uma carga de 5 coulomb positiva. O corpo B, 9 coulomb positivo. E o corpo C, 8 coulomb negativo, tá? Então eles são colocados lá em contato. E aí o que vai acontecer, né? Numa situação final, como vai haver troca de elétrons entre eles, e aqui reforçando que é sempre elétrons, né? Nunca prótons, hein? Não há troca de prótons. A troca é de elétrons. Então, a partir do contato entre eles aí, eu tenho que o corpo A ficou com 1 coulomb, o corpo B ficou com 2 coulomb e o corpo C ficou com 3 coulomb, tá? Então, essa é a minha situação final, correto? Minha situação final. O que me garante aí, né? O que me garante, que comprova para mim aí, que o que eu tinha antes, né? A carga inicial, que era QA mais QB mais QC, isso ficou o quê? 5 mais 9 mais menos 8, tá? Somando isso aí, nós vamos ter uma carga total no início de 6 coulomb. Quando eu coloco eles em contato, essa soma tem que permanecer constante. O que vai mudar é a agregação dessa carga aí, tá? Então eu vou ter aqui no fim, né? Quantidade final vai ser QA' mais QB' mais QC', que é a carga de cada um no final do processo. Então eu tenho 1 mais 2 mais 3, então a carga final é igual a 6 coulomb. Então, o princípio da conservação da carga garante para mim que a quantidade de carga que eu tenho no início ela é igual à quantidade de carga que eu vou ter lá no fim. Ficou claro aí, gente?
Ficou claro? A gente vai seguindo aí, tá? Então vamos aplicar aqui a questão do princípio da conservação das cargas, tá? Então nós temos aqui uma situação inicial, né? O esquema a seguir representa as situações inicial e final, tá? Inicial e final de um sistema eletricamente isolado após ser submetido a um experimento. Então nós temos aqui 3 esferas, no final 3 esferas, a carga delas foram alteradas, né? Lembrando que eles estão no sistema eletricamente isolado, tá? Então não vai haver troca de cargas com o meio externo. Então, pelo princípio da conservação da carga, né, nós sabemos que a quantidade de carga no início, ou inicial, né, ela é igual à quantidade de carga no fim, ou quantidade de carga final. Então esse aqui é o que garante a conservação da carga dos corpos. Então vamos fazer o seguinte, para a gente fazer o negócio passo a passo, tá? Eu vou chamar esse corpo aqui de corpo A, esse aqui de B e esse aqui de C, tá? Então aqui eu tenho o A', vou chamar de A', B' e C', relacionando com a carga depois do experimento, tá? Então o que acontece aqui no início? Ó, no início é assim, ó. Quantidade de calor no início é igual a quantidade de calor no fim, certo? Então eu tenho aqui, ó, QA mais QB mais QC. Carga de A mais carga de B mais carga de C no início é igual a QA' mais QB' mais QC', que é a carga de A, de B e de C após o experimento aí. Tudo bem? Qual que é a carga de A no início? Então nós temos aqui que é mais 10. Mais. Qual que é a carga de B? A carga de B é menos 8. Mais carga de C, 6. Isso é igual. Carga de A após o experimento é 11. Positivo. Mais a carga de B. A carga de B ficou menos 20. Ó. E a carga de C eu não sei qual é. É essa carga que ele está pedindo para a gente calcular. Tá bom? 10 mais menos 8 dá 2, né? 2 mais 6 vai dar 8. 8 é igual. 11 mais menos 20 dá menos 9. Menos 9 mais a carga de C, quelinha. Então, 8 mais 9, né? Passa para o outro lado. Troca o sinal, né? De modo que a carga Q, que ele falou ali, eu chamei de QC, né? Linha, né? Vai ser quanto? 8 mais 9, 8, 8, 16, 17, 17 Coulomb. Então essa é a carga do corpo no final do processo. Ficou claro, gente? O que eu tenho no início eu tenho que ter no final. A distribuição não importa, mas a soma dessa distribuição no fim tem que ser igual à soma do que eu tinha no início. Bom, vamos falar agora dos materiais elétricos, né? Então, materiais elétricos são os materiais por onde a gente pode passar corrente elétrica, né? São todos os materiais existentes na natureza? Não, não são todos, e na realidade são alguns, né? A gente vai ver que aonde que eu tenho passagem de corrente elétrica? Naquele material onde os elétrons das últimas camadas eles têm liberdade de movimento, tá? Ou elétrons, ou em soluções aquosas nós temos os íons também.
eles têm facilidade de se locomover. Aí você tem condição de criar uma corrente elétrica, né? Então a gente vai ver aqui que esses materiais que têm facilidade, né, de passar corrente elétrica, que facilita, né, que não dificulta a passagem dos elétrons, eles são chamados de condutores, tá? Então são classificados de acordo com a facilidade com que conduzem corrente elétrica. Se conduz corrente elétrica, ele é um condutor. Se não conduz corrente elétrica, ele é um isolante, que pode ser chamado também de dielétrico, tá? Dielétrico é um meio que não permite a passagem da corrente elétrica, tá? Então nós temos aqui os condutores elétricos. Esses condutores elétricos de primeira espécie, vamos dizer assim, ele são os metais, né? Os sólidos, né? Onde você tem os elétrons livres nas últimas camadas, tá? Então, são aqueles que têm portadores de cargas com grande liberdade de locomoção, tá? Aí a gente chama de elétrons livres, né? Elétrons livres, tá? Então a gente pode classificar de 3 formas aqui, tá? A primeira delas é o condutor de primeira espécie, que a gente chama de condutor eletrônico, tá? Condutor eletrônico, que permite a passagem dos elétrons, né? Os elétrons livres, né? Então nós vamos ter isso aonde? Nos metais, tá? E o grafite também ele é um bom condutor de corrente elétrica, tá? O que mais que nós temos aqui? Nós temos aí o condutor de segunda espécie, que são os iônicos, né? Isso vai acontecer aonde, né? Em soluções aquosas, né? Em soluções eletrolíticas. Essas sim permitem que haja que a substância, que o átomo perca ou ganhe elétrons, né? E forme aí os íons positivos, íons negativos, né? Isso ocorre, a gente trabalha muito com isso aí em laboratório, né? Quando a gente trabalha com ácido, com base. Também temos a questão da água, né? Que a água em si ela é isolante, né? Água limpa, né? E aí você adicionando sal na água, ela começa a ser o quê? Um bom condutor de corrente elétrica, tá? E nós temos aí são condutores de terceira linha, né? Que são terceira espécie, né? Que são os mistos, né? Onde nós vamos encontrar tanto íons como elétrons também se locomovendo aí, né? Nas lâmpadas fluorescentes, lâmpada com vapor de mercúrio. Então aí nós vamos ter tanto elétrons livres quanto os íons, que pode ser os positivos e pode ser os negativos também, tá? Então essas três aqui, ó, são as 3 formas, os 3 tipos de condutores de corrente elétrica, tá? Agora, quem não conduz corrente elétrica é o quê? É um isolante, né? A gente chama de isolante ou de dielétrico, tá? Então, eles dificultam a passagem da corrente. Eles não têm os chamados elétrons livres, tá? Eles não têm os chamados elétrons livres. Então, os materiais cujos elétrons estão fortemente ligados ao núcleo, tá? Então, a gente tem exemplo aí como borracha, plástico, madeira, papel, vidro, porcelana, água limpa. Então, são vários os itens aí, tá? Então é importante a gente conhecer essa classificação, tá? E vai facilitar a nossa vida daqui para frente, tá?